Se tem uma situação que quase todo mundo já passou na vida, é ficar com um ou os dois olhos vermelhos. Para explicar para a gente o que pode deixar nossos olhos assim, convidamos o oftalmologista Wilson Di Martini. Tudo bem, doutor? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso. Bom, é uma coisa mais comum do que parece, mas nem sempre é uma coisa muito boa ou tranquila, né? Exatamente, né? O olho vermelho é uma das principais causas de consulta no dia a dia do consultório oftalmológico, né? Só que existem inúmeras causas, algumas mais tranquilas e outras nem tanto. Então aí cabe essa consulta, essa avaliação para diferenciar entre uma e outra, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa acorda com o olho um pouquinho vermelho, mas com o passar das horas ele vai ficando clarinho de novo. Nesse caso, é preocupante ou é alguma coisa de... Então, a causa mais comum, uma das causas mais comuns geralmente do olho vermelho é a alergia. E se a pessoa acorda com o olho vermelho, provavelmente é algo alérgico ali no quarto, no travesseiro, uma roupa de cama, ou ar-condicionado com um filtro ali que faz um tempinho que está sem limpar. Então, geralmente é uma conjuntivite alérgica. Mas a conjuntivite alérgica também não é algo tão benigno assim, porque se é algo que é constante, a pessoa pode com o tempo levar ter algumas consequências disso, principalmente se ela tem o hábito de coçar os olhos. Semana passada nós falamos sobre o ceratocone, né? Que a pessoa que tem olho vermelho, irritado, acaba coçando o olho e acaba deformando, tá? Normalmente é algo possível de ser tratado e a princípio benigno, mas se não tratado ele pode sim levar a alguns problemas. Então se for um dia ou outro, tudo bem, mas se começar a ser uma constante, aí tem que procurar médico mesmo. Exatamente. Uma alergia de algum momento que você entrou em contato com uma substância, ficou, melhorou, ok, é possível, todo mundo acontece isso, né? Agora, se está sendo constante, tem algo errado. Aí precisa ver o que é e começar a tratar isso daí. Uma outra coisa muito comum que deixa o olho vermelho é a conjuntivite, né? Que aí já tem que tomar bem cuidado, né? Exatamente. E a conjuntivite? Só a conjuntivite, a gente tem vários tipos de conjuntivite. A conjuntivite alérgica é uma delas, uma substância que irritou o olho e que vai provocar ali uma reação na conjuntiva. Só que a gente pode ter a conjuntivite viral, bacteriana, fúngica, entre outras, né? Então, a conjuntivite, ela não é algo também totalmente benigno. Algumas você trata com antibiótico, outras você tem que tratar com anti-inflamatórios, antialérgico. Então, a conjuntivite, ela tem algumas características, nem sempre como da alergia, né? Algumas características diferentes. Sem contar o fato de que a viral, por exemplo, a bacteriana, elas são transmissíveis. Então, elas podem passar para as outras pessoas. Em alguns casos, além do olho vermelho, a pessoa fica com aquela secreçãozinha, né? Que parece até que fica durinho no olho, às vezes não consegue abrir logo de primeira, né? Isso já é um indício para ir para o médico. Isso, essa secreção que está ali causando uma dificuldade visual, tem que ficar limpando toda hora com bastante secreção, isso já é um sinalzinho de alerta. É provavelmente um tipo de conjuntivite ou viral ou bacteriana, né? Essa conjuntivite tem que ser tratada. Conjuntivite não é algo totalmente benigno, em alguns casos ela pode deixar sequelas, pode deixar manchas na córnea, cicatrizes na córnea, ela pode fazer úlcera de córnea, pode fazer evoluir para um problema um pouco mais grave, né? Muitas vezes prejudicando de forma até definitiva a visão da pessoa, né? Então, uma conjuntivite ela deve sim ser diagnosticada de uma forma correta e tratada de uma forma adequada. Tem gente também que além do olho vermelho tem tipo uma caspinha, né? Que fica assim aqui perto dos cílios, que coça às vezes. Isso chama blefarite, né? É uma inflamação nas pálpebras, né? Que lembra uma casquinha mesmo. A pessoa passa a mão assim no cílio e sente como se fosse uma caspinha, né? Uma casquinha, né? Essa blefarite, ela é uma inflamação que em grande parte das vezes também precisa fazer um antibiótico, uma pomada ali para melhorar isso, medidas de higiene e de prevenção, porque ela pode, além de irritar, fazer essa inflamação do olho, o olho ficar vermelho, dolorido, ela pode também cronificar e levar a outros problemas, como algumas deformidades aqui na pálpebra, obstrução do canal lacrimal. Então tem uma série de coisas. Na verdade, assim, o olho vermelho é algo extremamente interessante, Elaine, porque é uma das principais causas de consulta, né? Pode ser desde corpo estranho, aquela hemorragia superficial que às vezes a pessoa nem nota, né? Na hora que olha no espelho percebe que tem aquela hemorragia. Um sangão assim, né?
né? Isso, assusta, né? Porque pega a parte branca do olho ali e é bem grande, né? Bem chamativo. Aí todo mundo, nossa, o que aconteceu? Bateu o olho e tal. A grande preocupação seria essa. Mas normalmente a pessoa não sente nada. Essa hemorragia é uma hemorragia superficial, normalmente totalmente benigna, a pessoa resolve depois de um tempo, mas tem os diferenciais, esses que a gente falou, glaucoma, por exemplo, glaucoma agudo também tem olho vermelho, uveíte, que é uma inflamação interna do olho, e essa inflamação muitas vezes está associada a toxoplasmose, doenças reumatológicas que são bem complicadas e bem sérias muitas vezes, quando não tratada pode resultar em perca muitas vezes de visão definitiva. Olha só. E a gente está falando de dentro do olho, né? Mas tem gente que às vezes começa a ficar com a pálpebra aqui embaixo, assim, bem vermelha, aí começa a surgir bolinhas vermelhas. Isso. Uma das causas é a que a gente falou, a blefarite, que é a inflamação da pálpebra, né? Que pode resultar, por causa da inflamação, os terçóis que a gente conhece, né? Aquelas nódulos, aquelas bolinhas nas pálpebras, né? Elas podem até resultar em outras alterações também, mas as mais comuns normalmente são a blefarite, né? Que faz essa inflamação aqui da pálpebra e resulta no terçol, que a gente também conhece como aquela bolinha viuvinha, né? Que também a gente tem ali. Agora, o brasileiro, infelizmente, é aquele ser que se automedica, né? E acaba usando colírios também. Então, tá com o olho vermelho, pinga um colírio lá que tem em casa, normalmente um colírio hidratante, né? E aí espera. O ideal é não pingar nada e já procurar, ou existe, assim, essa coisa, não, pinga e vê se não é aí uma irritaçãozinha. Sabe uma coisa interessante, né? Que muitas vezes acontece da gente consultar o paciente pergunta, ele fala assim, eu usei um colírio lá. Aí você pergunta, qual colírio? Ah, não sei, é um assim pequenininho. Nunca sabe, né? Olha só, o colírio pode ter ali dentro qualquer substância, desde antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico, remédio para glaucoma. Aqueles, muitas vezes, que ele vai na farmácia e fala, olha, fui lá, ele me passou um colíriozinho, um azulzinho que tem lá. Tem vasoconstritor que muitas vezes agrava determinados problemas. Então, não é assim que funciona, né? A automedicação, muitas vezes, agrava. Quando você está sentindo uma dor, por exemplo, e toma um remédio para dor, você pode estar, na verdade, escondendo um sintoma de um problema muito mais sério, que às vezes não foi diagnosticado. No olho é a mesma coisa, às vezes você está usando um colírio que está agravando um problema que você tem, você está usando um medicamento que pode não estar te ajudando, e sim piorando o problema. Claro que o ideal é sempre fazer uma avaliação oftalmológica, né? Tem problemas que às vezes acaba resolvendo sozinho, mas se persistir o problema, não melhorou, você tiver condições de fazer a avaliação, é sempre muito melhor, porque vai ser feito o diagnóstico do teu problema e dado o medicamento correto para aquilo que você tem, e não simplesmente usar um medicamento que poderia estar até agravando o problema ou criando um novo problema até. Muita gente tem alergia de animais, né? Gato, cachorro, isso incide no olho também? Exatamente. A alergia, e essa época aí é uma época que costuma atacar bastante, né? As crises alérgicas, as conjuntivites, elas tendem a agravar por problemas, por situações como essa. As principais causas são o pó, que é o ácaro, pelos de animais e o pólen de flor. E as substâncias que causam as rinites da vida, aí, vamos dizer, né, que o pessoal tem, geralmente são as mesmas que causam as conjuntivites alérgicas, as irritações, as alergias. Então, no momento que você evita esse tipo de problema, ou que você trata a rinite, por exemplo, você também está fazendo a prevenção e o tratamento dos seus olhos. Então, muitas vezes é até necessário. A pessoa está lá com uma conjuntivite alérgica, está tratando, não está melhorando. Muitas vezes a gente recomenda que vá ao médico especialista em alergia para diagnosticar quais os tipos, tratar, para que o olho possa responder também a um tratamento mais adequado. Então, sim, realmente é importante controlar e descobrir do que tem alergia. E é interessante como a alergia ela vai tomando a gente, né? Eu falo porque eu tenho rinite alérgica, então eu falo... se começar a coçar dentro da orelha, atrás do olho, é porque já está bem atacada, não tem jeito de fugir, né? A alergia é algo bem comum, né? Se a gente fizesse uma pesquisa aí, provavelmente devem ter esses dados, eu não sei ali, mas praticamente quase 6, 7 a cada 10 pessoas deve ter algum grau de alergia aí que compromete, de alguma forma, a vida dessa pessoa, né? De alguns sintomas, né? E só pra gente já encerrando, doutor, às vezes a pessoa tá com o olho vermelho porque caiu alguma coisinha, às vezes entrou o próprio cílio da pessoa,
e a pessoa vai lá e põe a mão suja. Aí só piora, né? Quando você tenta tirar algo que está no olho e não consegue, você pode estar agravando aquilo que tá acontecendo, né? Se você conseguir, com cuidado, fazer com que aquele corpo estranho, aquilo lá caia, e aqui no cantinho do olho você conseguir tirar, vai lá com cotonete, com calma e tire, né? Agora, não fique tentando de uma forma mais, vamos dizer assim, intensa em regiões do olho um pouco mais perigosas, vamos dizer, porque você pode estar machucando, né? É muito comum com aqueles acidentes de esmerilho, a pessoa ir lá, ficar tentando com cotonete, às vezes até com ímã, que nem eu já vi acontecer, e acaba agravando aquilo, né? O dia do olho, né? Acaba piorando a lesão, né? Acaba se machucando mais ali ainda, né? Procurar um oftalmo é sempre a melhor solução, né? A avaliação é sempre melhor, né? Preventiva, e também, quando acontece, para que a gente possa diagnosticar da melhor forma e tratar da melhor forma aquele problema específico, né? Porque muitas vezes, como eu disse, tem várias causas. Você acaba tratando uma e, na verdade, pode ser outra. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Imagina, viu? eu que agradeço.